Boa tarde. Prazer imenso estar aqui com vocês. Quero começar agradecendo o convite que me foi feito pela oficina municipal e pelos demais integrantes aqui desse projeto que está se desenvolvendo aqui no Vale. Quero agradecer, assim, de maneira especial a Célia Milan, que foi quem fez pela primeira vez o convite. A Célia é de Adamantina, eu sou de Adamantina, interior do estado, moro lá até hoje, e fomos vizinhos lá, eu na minha infância, a Célia já na adolescência. E eu morei vizinho dos pais dela, que ainda moram lá, até uns 7 ou 8 anos, quando me mudei lá em Adamantina mesmo, mas para um outro local. Então, muito obrigado pela oportunidade. Também aqui o Vale, eu tenho alguns contatos com algumas prefeituras que são clientes do nosso escritório e outras que eu já tive a oportunidade de visitar, de forma que eu conheço um pouquinho o trabalho e a realidade de vocês aqui no Vale do Ribeira. Então, muito obrigado. Fiquei também surpreso quando me disseram do número de participantes que haviam feito inscrição para esse grupo de trabalho. E já até vi que acho que não vai funcionar muito o material que eu preparei, porque pelas conversas iniciais com a Sara, imaginei que a gente ia trabalhar tipo uma sala de aula, não é? E aqui o ambiente é maior. Então, se não funcionar muito bem, peço desculpas. E eu fiquei, sinceramente, lisonjeado quando me disseram do número grande de pessoas que haviam feito inscrição para esse grupo de trabalho. E achei até que era em razão de algum prestígio pessoal, ou da beleza, ou alguma coisa assim. Mas me disseram não, foi em razão de uma palavra mágica que foi colocada no título do grupo de trabalho. Qual é essa palavra, eu perguntei? Remuneração. Aí eu entendi, obviamente, né, porque muitos fizeram inscrição para esse grupo de trabalho. De fato, como nós já refletimos aqui desde a manhã, são vários fatores que têm influência na educação, na qualidade da educação, mais qualidade, menos qualidade na educação. Não é só salário, obviamente, mas, sem dúvida, sem salário, não é possível fazer uma educação de qualidade. Se nós morássemos, de repente, em outro lugar, quem sabe em Cuba, um título, ser eleito o professor do ano, ou alguma coisa assim, tivesse muito significado. Aqui também tem, mas se não for acompanhado da remuneração, não é isso que nós, professores, desejamos. Por quê? Porque, queiramos ou não, nós moramos aqui, e aqui no Brasil o regime é capitalista, não é? E no capitalismo, eu me lembro quando eu era criança, tinha uma propaganda que dizia assim, devia ser uma propaganda do banco, o cara botava um maço de dinheiro no bolso e batia no bolso e dizia assim, porque o melhor do capitalismo é ser capitalista. Lógico, encheu, não é? Lógico que o nosso ideal não é só esse, mas também passa por aí, até porque o reconhecimento da sociedade e dos nossos alunos também passa pela nossa remuneração, não é verdade? Senão, às vezes, a gente ouve na classe, eu fui professor no Estado e na Paula Souza também durante 20 anos, lecionava História, e às vezes a gente acabava ouvindo dos alunos, mas professor, você ganha só isso? E às vezes alguns diziam, não quero ser professor não, vou ser outra coisa quando eu crescer, não é? Então, daí que eu entendi que essa palavra remuneração, de fato, funcionou como mágica para esse grupo de trabalho. Se vocês me permitem, eu vou descer, eu fico mais à vontade, pode ser mais próximo de vocês, para a gente conversar um pouco. Costumo trabalhar sobre plano de carreira, um seminário assim de 2 dias pelo menos, a gente poder discutir bem essas questões. Aqui é diferente, vou fazer uma exposição com os principais eixos e depois a gente abre para as perguntas como foi feito. Então, na verdade, será
não será possível fazer um voo de balão. Vai ser uma passagem de avião, um reconhecimento, né, um rasante sobre o tema. Mas vou focar aqui aquilo que eu penso que é de fundamental importância para vocês depois aqui nesse projeto e no município de vocês discutirem sobre os planos de carreira, ok? Eu coloquei aqui uma frase para começar que acho que tem tudo a ver com o trabalho nosso na educação municipal, do Calvino, no livro Cidades Invisíveis. As cidades, como os sonhos, são construídas por desejos e medos. Então, também na construção do plano de carreira, é um sonho, não é? É um sonho, um desejo e dá um certo medo também trabalhar esse tema, ok? Vamos lá então. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, uma outra questão. Sou advogado, então o plano de carreira também pode ser visto, podemos ter várias visões do plano de carreira. Eu vou falar do aspecto legal, que também vejo que é isso que interessa muito para vocês, porque muitas vezes nos municípios a gente tem barreiras ao tentar construir o plano. Isso não pode, isso é ilegal, isso a lei não permite, assim por diante. Então, o meu foco aqui, obviamente, será do ponto de vista legal. A primeira coisa que, então, eu trouxe é que o plano de carreira do magistério é tão importante que está escrito na Constituição. Então, lá no artigo 206, a Constituição vem e diz: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Então, o plano de carreira é um dos princípios constitucionais da área da educação. Então, o berço é a Constituição. Então, se eu não tenho plano de carreira, começa por aí. Já estou desrespeitando a lei maior do país, que é a Constituição. Mas vejam que a Constituição, ela falou em plano de carreira para valorizar os profissionais da educação escolar, não falou em magistério. Ela falou, lá, eu grifei em vermelho, profissionais da educação escolar. O parágrafo único do artigo 206 é que vem e diz assim: a Constituição falou em plano de carreira para os profissionais de educação, mas ela não definiu quem são esses profissionais. Ela reservou esse mistério à lei. Olha lá o parágrafo único: a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Pessoal, o microfone vocês estão ouvindo perfeitamente? Estou sentindo um pouquinho de eco, tá ok? Tá? Então, ok. E pifou. Mudou? Tá. Então, veja. Quem é que definiu quem são aqueles profissionais que têm direito a plano de carreira? A Constituição está fazendo 25 anos, mas a definição de quem são esses profissionais foi feita só em 2009, através da Lei 12.014, de 6 de agosto de 99, que alterou a redação do artigo 61 da LDB. Deu nova redação ao artigo 61. Então, aí, o artigo 61 passou a ter esta redação: consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formado em cursos reconhecidos, são. Então, são 3 as categorias dos trabalhadores da educação. O inciso 1, que trata dos professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Tá? Veja que aqui a LDB está tratando só da educação básica, não estamos falando em formação em educação superior, então, educação básica. Então, o primeiro grupo são os docentes, os professores.
Isso é uma outra coisa também interessante. Na redação original, a LDB nunca usou a palavra professor. Ela usou a palavra docente. Então, para ser professor, necessariamente, do ponto de vista legal, não precisa chamar professor. Basta que na lei lá do município esteja categoria de docentes. Pode ter até outro nome, educador infantil e etc., desde que esteja na área de docência. O legislador que foi reformando a LDB, porque isso aqui já é uma emenda à LDB, é que desavisadamente começou a usar o nome, o título de professor. Deveria ter mantido sempre a docência, que é mais amplo do que simplesmente o professor. Tá? Mas aqui já é uma emenda, já é o legislador reformador, não o originário, e ele já escreveu o professor, mas tudo bem. Então, o primeiro grupo são os professores. O segundo grupo são os trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Ou seja, a segunda categoria são os profissionais de suporte pedagógico. Os gestores, os diretores, os supervisores, enfim, os vice-diretores, os orientadores pedagógicos, etc. E o terceiro grupo, aqui está a inovação, porque a LDB já fazia essa classificação entre docentes e suporte. O que veio acrescentar aqui com a Lei 12.014 foi o 3, que são os trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Então, quando nós falamos em plano de carreira, normalmente os municípios têm plano de carreira do magistério, não tem plano de carreira para os demais. Então, esses demais sempre reclamam, mas e por que nós não temos? Por que nós não temos esse direito? Quem são? Os secretários de escolas, os inspetores de aluno, os serventes, os faxineiros, as merendeiras, os monitores de transporte, os motoristas de ônibus, seriam todos esses profissionais trabalhadores em educação. Mas veja que a lei veio, mas ela fez uma exigência. Ela disse que para ser trabalhador em educação, precisa ser portador de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Então, de certa forma, ela excluiu aqueles trabalhadores que já estão lá nas nossas escolas, porque ela fez a exigência de que eles tenham o curso técnico, para ser considerado trabalhador da educação, no sentido que a LDB colocou. Essa mesma lei, aliás, agora, em 2013, nós tivemos uma outra lei que alterou também a LDB, que é a Lei 12.796, e acresceu na LDB o artigo 62A, para explicar quem são esses profissionais do item 3. Então, diz lá, como se faz a formação deles. A formação dos profissionais a que se refere o inciso 3 do 61, far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Tá? Então, realmente, essa categoria exige, no mínimo, o curso técnico, que a maioria dos nossos servidores não tem. Esses cursos técnicos, quais são? Aqueles definidos pelo Conselho Nacional de Educação, como serviços de apoio escolar. Então, nós vamos ter técnico em secretaria escolar, técnico em biblioteconomia, técnico em alimentação escolar, tá? Que seria essa área de serviços de apoio escolar, objeto da resolução 499 do Conselho Nacional. Essa área foi incluída pela resolução 5/2005. Não quer dizer que esses servidores que estão lá não possam, de uma forma ou outra, terem um plano que lhes dê a possibilidade de progredir. Mas, na verdade, plano de carreira, de fato, para esses trabalhadores vai exigir o nível médio. E aí o Conselho Nacional estabeleceu uma resolução, estabeleceu 10 anos de prazo, período de transição, para que os servidores obtenham essa titulação. Então, não é os servidores que estarão obrigados a obter essa titulação. Seria a partir daí, para as prefeituras começarem a se organizar, vou abrir concurso para merendeira, vou exigir que ela tenha o curso técnico em alimentação.
Vou abrir concurso para secretário de escola, vou exigir que tenha. Mas não dá para fazer isso ainda, até porque se você colocar como requisito, não vai aparecer o candidato habilitado, tá certo? Então, isso estou colocando aqui, mas nós vamos passar por um período de transição, ok? Vou voltar a falar de plano de carreira para dizer que, além da Constituição, outras leis estabelecem a obrigatoriedade. É o caso da Lei 11.494, que regulamentou o Fundeb. Lá no artigo 40, ela fala que os municípios devem implantar planos de carreira e remuneração dos profissionais da educação, não só do magistério. E aí ela coloca, inclusive, alguns princípios que esses planos de carreira devem atender, né, quando cada ente federado for trabalhar o seu plano de carreira. Passei um aqui. A Lei 11.738, que é de 2008, que é a lei que criou o piso nacional, ela também fala de plano de carreira. Só que essa lei, ela fala especificamente do plano de carreira do magistério. Tá? Então, ela diz lá, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, perdão, deverão elaborar ou adequar seus planos de carreira e remuneração até 31 de dezembro de 2009. Então, ela é a primeira lei que vai estabelecer prazo para os estados e os municípios elaborarem os seus planos de carreira. Ocorre que essa lei foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, vocês se lembram disso. E o Supremo Tribunal liminarmente suspendeu a eficácia da lei, até julgar o mérito da lei. Quando chegou 31 de dezembro de 2009, que era o encerramento do prazo, a lei estava suspensa pelo Supremo Tribunal. E o Supremo só retomou a discussão da lei agora, mais recentemente, em 2011. E considerou a lei constitucional, só que o prazo já tinha ido. E não se estabeleceu um novo prazo, quer dizer, aquilo quando o Supremo, as decisões do Supremo, que ele modula, quer dizer, ele marca prazo, ele não estabeleceu esse prazo novo. Então, o que significa dizer? Que uma vez tendo sido reconhecida a constitucionalidade da lei do piso, o prazo já tendo passado, todos os municípios já estão obrigados a terem plano de carreira e remuneração no magistério. Eu sei que a maioria tem, mas não basta ter, precisa adequar, porque a lei falou isso, elaborar ou adequar. Adequar em razão de quê? Das mudanças que ocorreram na legislação educacional após a edição do plano de carreira de vocês. Então, por exemplo, aqui está o vereador de registro. Então, registro, não sei se tem plano de carreira não, mas vamos supor, tem plano de carreira. Foi feito em 2000. Se não foi revisto, tem obrigatoriedade de rever. Por quê? Não vai implantar, mas vai adequar. E que adequação eles vão fazer? Pegar tudo que mudou de 2000 para cá na legislação e fazer a adequação. E aqui nós temos duas coisas principais para adequar. Primeiro é que o plano atenda o piso nacional. Essa é a primeira consequência, ou seja, o valor inicial do salário do professor tem que ser, no mínimo, o piso nacional. Segundo, a adequação das jornadas de trabalho de acordo com o que estabeleceu a Lei 11.738, que é máximo de 2/3 em atividades de interação com educandos e outro 1/3 reservado para aquilo que nas escolas nós chamamos, no lugar tem um nome, mas normalmente são as nossas famosas HTPCs, tá certo? Então, a adequação em relação a essa questão. Vou voltar aqui um pouquinho. Então, veja, o Conselho Nacional de Educação elaborou 2 documentos para ajudar os municípios a elaborarem os seus planos de carreira, onde foram estabelecidas as diretrizes que devem ser levadas em conta na hora de elaborar o plano de carreira. A primeira é a resolução Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica 2/2009, que trata do magistério. E a segunda é a resolução 5/2010,
que trata dos trabalhadores em educação. Então, é essa que estabeleceu um período de 10 anos de transição. Então, ainda que nós não tenhamos condições de elaborar o plano de carreira, não do magistério, dos demais servidores, agora, precisamos nos inteirar do que diz essa resolução para começar a tomar providências no sentido de aplicá-las. A primeira, por exemplo, qual é? As pessoas, para ingressarem na carreira, precisam ter o nível técnico, no mínimo. Para você ter o nível técnico, o requisito é que você tenha o nível médio. Então, se hoje eu vou abrir um concurso, por exemplo, para merendeira, no mínimo eu tenho que exigir como requisito nível médio, para que depois, quando vier o curso, ela possa se capacitar. Porque se eu exijo alfabetizada, quando vier os cursos, ela tem que fazer a EJA para terminar o fundamental, o médio e se capacitar. Tá? Então, é nesse sentido. Ok? Mas nós vamos falar aqui, fiz questão de colocar também os demais servidores, porque eles fazem parte são integrantes das escolas, e o trabalho deles é muito importante, embora o tema do grupo de trabalho seja plano de remuneração do magistério. Tá? Então, nós daqui para frente vamos falar especificamente do magistério, ok? Bom, quero colocar aqui, vou voltar um pouquinho. Uma das dificuldades que nós temos no município é o seguinte: pode fazer plano de carreira só para o magistério e não fazer para os demais servidores? A prefeitura pode dar aumento diferenciado, dar um índice maior para o magistério e menor para os demais servidores? Então, muitas vezes, nós que somos da área da educação, enfrentamos dificuldades desse tipo. Lá no seu ambiente de trabalho, lá na prefeitura. Ah, mas isso é ilegal, isso não pode, em razão do princípio da isonomia. De fato, na redação original da Constituição de 88, havia um empecilho nesse sentido. Mas com a reforma 19, que é da época do governo Fernando Henrique, o conceito de isonomia na Constituição mudou. A isonomia no que diz respeito aos direitos do servidor público é em relação a outro servidor público que faça as mesmas funções. E não só pelo fato de eu ser servidor público, porque o professor teve 10%, eu sou motorista, também tenho direito a 10%. Isso que eu trouxe aqui é uma decisão judicial, porque eu, Silvio Grabowski, eu apenas sou um operador do direito, não sou doutrinador, não sou jurisconsulto. O que eu venho falar aqui é aquilo que a gente estuda, então o que o Silvio fala não tem importância, mas aquilo que eu trago, que é decisões do Poder Judiciário, doutrina, aí tem. Então aqui, por exemplo, olha, uma situação que ocorreu no Ceará, veja bem, o pessoal entrou na justiça e a justiça decidiu, olha lá, servidor público, reajuste setorial, equiparação vencimental, não configuração, ocorrência de reajuste setorial ao invés de revisão geral, equiparação vencimental por isonomia não configurada. No caso, servidoras públicas do Estado do Ceará pretendem que lhes sejam estendido o reajuste vencimental de 19% conferidos aos professores estaduais. E aí vem a decisão. A majoração de 19% aos vencimentos dos professores, a rede estadual, configura, na realidade, reajuste setorial e não revisão geral, fato que não contraria o princípio da isonomia. Então, o que a Constituição fala é que todo servidor tem direito a uma revisão geral anual, em índice igual para todos os servidores. Aí vem a prefeitura e diz, por exemplo, vou dar inflação, vou dar 5%, 6%, 4%. Dado essa revisão igual para todos, ela pode dar aumento diferenciado para determinadas categorias, não só para os professores, inclusive para outros servidores. Obviamente, desde que ela tenha recurso orçamentário, né? Atenda a lei de responsabilidade, todas aquelas questões. Por isso que o plano de carreira do magistério ficou como princípio constitucional. E por isso que o fundo que financia a educação chama-se Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos profissionais da educação. Por quê? Se nós não construirmos um plano de carreira específico para o magistério, não será possível recuperar o salário do professor. Porque se ele ficar atrelado com os demais servidores da prefeitura, não adianta eu reservar 1/4 do orçamento para a educação, se quando eu dou aumento tenho que seguir o mesmo percentual para os outros servidores, aí as outras áreas não terão o mesmo dinheiro. Então, isso que para os servidores que não são da educação depende, mas tudo para a educação é um privilégio, de certa forma não é privilégio, é necessidade. Por quê? E isso não passa pela vontade do prefeito nem do vereador, e nem é política desse governo que está aí ou do que passou. É uma política de Estado, por isso que ela foi escrita na Constituição. Entre governo ou saia governo, a política continua. E o que a Constituição fez? Reservou um percentual razoável dos recursos públicos para a área da educação. Agora, quando eu falo em plano de carreira para o magistério, eu preciso criar uma tabela salarial separado para o magistério dos demais servidores. Não sei como é no município de vocês, porque senão, se for a mesma tabela, do ponto de vista prático, não vai funcionar. Porque aí eu tenho, por exemplo, na prefeitura, a tabela por referência, de 1 a 10. O professor está lá na referência 8, por exemplo. Mas na referência 8 tem outros servidores, por exemplo, o psicólogo, o fonoaudiólogo, sei lá, o técnico administrativo também é referência 8. Aí, quando eu digo isso, que eu posso dar aumento diferenciado, mas se eu corrijo a referência 8, por tabela, corrijo dos demais servidores. Por isso que a tabela do magistério tem que ser desvinculada dos demais servidores. Os servidores têm a sua tabela de vencimento e os professores têm uma tabela separadamente, senão não vai funcionar. Né? Então, esse é o primeiro princípio. Parece uma coisa lógica, mas não é, porque muitas prefeituras a tabela é igual com os demais servidores. E aí engessa, de fato, a carreira do magistério, ok? Então, se na prefeitura vocês tiverem alguma dificuldade, levem lá. Olha, tem até decisão judicial dizendo que é possível e legal. Uma outra questão a ser considerada, vou falar bem rapidinho, porque às vezes os municípios fazem, os professores, isso é uma coisa normal, comparação entre uma cidade e outra. Por que aqui ganha mais do que a do vizinho? Por que ali sobrou recurso e deu bônus no fim do ano e aqui não sobrou? Então, essas comparações não podem ser feitas assim de forma tão simplista. Elas precisam se embasar na realidade. Né? E uma das coisas que faz a diferença, pode fazer a diferença, é o regime jurídico adotado para os servidores deste município ou de outro, porque o regime jurídico pode ser diferente, não obrigatoriamente não é o mesmo regime jurídico. Então, aqui no Brasil, são aceitos 2 regimes jurídicos para os servidores. O primeiro é o regime estatutário e o segundo é o regime trabalhista da CLT. Então, qual é o regime lá do seu município? Essa é a primeira questão, você vai se identificar. Eu sou estatutário ou eu sou CLTista, né? Sou da CLT. Tá? Bom, feito isso, nossa, mas está... Então, veja, qual é a diferença? O regime estatutário é aquele em que as relações de trabalho entre a administração e seus servidores são reguladas pelo Estatuto dos Servidores de índole institucional, ou seja, é uma lei municipal onde está escrito todos os direitos e deveres dos servidores. Não tem nada a ver com a lei federal, vou aplicar o Estatuto do Magistério do Estado, não. Cada ente da federação é autônomo para fazer a sua lei. Lógico, essa autonomia não é absoluta, ela é relativa, ou seja, o município tem que respeitar pelo menos aqueles direitos constitucionais dos servidores. Quais são? Férias, 13º, 1/3 de férias, etc. Mas aquilo que não está na Constituição, cada município tem liberdade de estabelecer na sua lei ou não. Por exemplo, é muito comum que nos regimes estatutários se tenha lá adicional por tempo de serviço. 5% a cada 5 anos, etc.
Isso é uma liberalidade de cada município. A lei desse município pode ter e a do outro não tem direito ao adicional por tempo de serviço. Mas isso é uma injustiça? Pode até ser, mas do ponto de vista legal, não há nada de errado que seja assim, tá certo? E aqui nesse município pode ser 1% por ano, nesse 2, aquele 3 e assim por diante. E uma outra questão é que, como é de índole institucional, o regime pode ser alterado no decorrer da vida funcional do servidor, desde que seja feito através de lei. O prefeito manda a lei para a Câmara aprovando altera. O que pode alterar? Mas não é meu direito adquirido? Não. Porque aqui o Estado tem poder de império. O bem comum fica acima dos bens, dos interesses particulares. Então, por exemplo, lá no plano de carreira do município tal, diz que a cada 5 anos trabalhados, se eu não tiver tais e tais faltas, eu tenho direito a uma licença-prêmio de 3 meses. Vem a lei agora, o prefeito manda a lei para a Câmara e extingue a licença-prêmio, acabou. Ele pode fazer isso? Mas quando eu fiz concurso, eu tinha esse direito, é meu direito adquirido. Não é. A lei permite que isso seja alterado. A única coisa é que quem já obteve o direito, por exemplo, eu já dei os meus 5 anos, eu já tive lá meus 3 meses, mas eu não gozei, então eu tenho o direito de gozar aquele período próximo. Para o futuro, acabou o meu direito. Tá? Então, é possível alterar no decorrer da vida funcional do servidor. Isso eu estou falando no regime estatutário, não vou ler isso, é uma definição técnica. No regime da CLT é diferente. O servidor, ele celebra contrato de trabalho com a administração pública. Daí que ele tem registro em carteira e o servidor estatutário não tem. Então, quando eu celebro um contrato, alterações devem decorrer do consentimento mútuo entre as partes. Uma parte não pode alterar sem o consentimento mútuo da outra parte, ok? E no regime da CLT, não é o município que faz a lei como vai funcionar. A lei é federal, a CLT é federal. Então eu tenho que cumprir tudo que está na CLT. O município pode agregar vantagens e obrigações, mas não pode confrontar nem derrogar a CLT. Então, de certa forma, ele fica mais preso à CLT, tá certo? Bom, nós temos ainda um terceiro regime, chamado regime especial, que é o regime para as contratações temporárias. Né? Os servidores temporários, na verdade, eles não fazem parte da carreira, porque eles estão de passagem. Então, eles têm um regime especial chamado regime especial. Os servidores que são estatutários estão sujeitos ao regime estatutário e eles ocupam um cargo público. Os CLTistas não ocupam cargo, ocupam emprego público. Isso não faz diferença, professor, porque a gente costuma falar tudo que faz diferença. Porque se você for no judiciário reclamar algum direito, a primeira coisa que o Poder Judiciário verá é qual é o seu regime. E tem coisas que o CLTista tem direito e o estatutário não, e vice-versa. Né? Então é importante saber, porque a gente às vezes pega uns planos de carreira dos municípios. Qual é o regime adotado no município? É CLT. Ok. E como chama o plano de carreira do magistério? Estatuto do magistério. Mas se você é CLT, você não pode ter estatuto. É incompatível ter estatuto. Por isso que a lei, a LDB, a Constituição, ela não fala que é obrigatório fazer estatuto. Eu posso também ter o estatuto do magistério. O que ela fala é plano de carreira. Tá? Plano de carreira. Isso é comum a qualquer dos regimes. Ok? Isso eu não... E aqui eu coloquei um quadro, acho que vocês não vão conseguir visualizar, com as principais diferenças entre os dois regimes, para vocês terem uma ideia. Vou ler aqui. Então, no regime estatutário, a primeira coisa, tem um vínculo legal. Quando você entra no regime estatutário, você não tem carteira assinada. O que você tem? Uma portaria de nomeação. Aí você vai tomar posse e entrar em exercício. No regime da CLT não existe isso. Eu celebro um contrato de trabalho. E aí é uma combinação. Celebrei o contrato de trabalho e a parte que a administração pública me diz, eu quero que você comece amanhã.
Não tem prazo para tomar posse, exercício. Eu tenho que começar amanhã. Então, é diferente o liame que liga o servidor e a administração. Então, é o item 2, nomeação, e no outro é a carteira de trabalho. No regime estatutário, o servidor adquire estabilidade no emprego depois do período do estágio probatório de 3 anos. No regime da CLT, ele tem fundo de garantia. Então, retomo o que eu disse agora há pouco. Aí vem as comparações. Por que nesse ganha mais do que o outro? Então, por exemplo, quem adota o regime da CLT, só por esse motivo já encarece a sua folha 8% mais do que quem é estatutário. Porque no regime do estatuto a prefeitura não recolhe fundo de garantia para ninguém, mas no regime da CLT tem que recolher. Então, obviamente, esse recolhimento também entra lá no Fundeb como remuneração, nos 60%, que é o que você recebe, mais todos os encargos sociais. Por outro lado, no regime da CLT, o dia que o servidor se aposenta, ele tem um fundo de reserva que ele vai lá e saca, que é o fundo de garantia. No regime estatutário não tem. No momento que você se aposenta, você passa para a inatividade, continua recebendo o seu salário, mas você não acumulou nenhum fundo de reserva para o restante da sua vida de aposentado. Tá? Então, qual é o melhor regime, professor? Do ponto de vista da administração, não resta dúvida, é o estatutário. Do ponto de vista do servidor, há vantagens e desvantagens. Tá? O da CLT tem algumas vantagens, mas o correto seria o regime do estatuto, embora seja permitido da CLT. Outra coisa, a aposentadoria também é diferente. O servidor estatutário, e aqui é bom fazer uma ressalva, porque aqui bifurca o servidor estatutário. Então, eu preciso ver se você é estatutário e se o seu município tem fundo de pensão, de aposentadoria. Se tiver, você vai se aposentar de acordo com as regras do artigo 40 da Constituição. Em linhas gerais, a aposentadoria mudou muito, mas em linhas gerais seria assim, você se aposenta com os mesmos proventos que você tem quando você está na ativa. Se você for da CLT, obrigatoriamente o regime previdenciário é INSS, não pode criar fundo próprio. E aí você se aposenta de acordo com as regras do INSS. Então, às vezes você pega um plano de carreira de um município que é da CLT e você vê que tem um dispositivo lá tratando da aposentadoria. Aí vem e fala assim, professor será aposentado com base na média dos recolhimentos dos últimos 5 anos. Pode rasgar a lei, porque naquele aspecto ela não tem nenhum valor. Porque se você é CLTista, você obrigatoriamente é do INSS e vai incidir as regras do INSS, o redutor e etc, etc. Agora, o estatutário só se aposenta com proventos integrais se tiver fundo próprio, porque é permitido à prefeitura adotar o regime estatutário e, ao mesmo tempo, o regime previdenciário, o INSS. Aí você também vai se aposentar de acordo com as normas do INSS. Mas aqui tem uma diferença básica. Primeiro, qual é? No regime do estatuto, normalmente os estatutos estabelecem que a aposentadoria é causa da vacância do cargo. Então, você se aposenta, você não pode mais continuar no serviço público. No regime da CLT, não. O Supremo decidiu, julgando uma ação, 2 ações de inconstitucionalidade, a 1721 e a 1770, que a aposentadoria voluntária não é causa da extinção do contrato de trabalho. Ou seja, o servidor, pela CLT, ele pode se aposentar e continuar trabalhando sem necessidade de fazer um novo concurso público. Tá? E isso eu sei que muitas vezes dá muitos problemas, principalmente na hora de atribuir classe. Porque vem alguém e diz, fulano se aposentou e continuou, mas manteve a sua pontuação, ele devia zerar. Porque no Estado ele zera. Mas é diferente, o Estado não adota o regime da CLT. Se você se aposenta no Estado, você tem que sair. Você só volta se você prestar um novo concurso ou fizer um processo seletivo para ser contratado temporário. Então, é um novo vínculo, por isso que começa a contar o seu tempo do zero. Mas na CLT, como o seu contrato não foi extinto, ele continua tal como era antes da aposentadoria, portanto, eu continuo contando todo o meu tempo de serviço. Então, há situações distintas
entre um regime e outro. Por isso que é importante, ao trabalhar o plano de carreira, vocês não terão a oportunidade de escolher qual regime eu quero, mas vocês vão trabalhar dentro do regime que a prefeitura já adotou. Essa é uma outra questão. A gente trabalha muito com a parte prática, orientando as prefeituras a construírem os seus planos de carreira. E, infelizmente, não dá, muitas vezes, para fazer um plano ideal, porque você não parte do zero, você parte de uma situação concreta, já estabelecida. Então, em algumas situações, você tem que fazer um arranjo, é o máximo que dá para fazer para arranjar aquela situação. Mas não dá para esquecer tudo, porque tem gente ali ocupando aquele cargo, aquele emprego, com algumas vantagens, alguns direitos e etc., que você não pode esquecer. Então, nós vamos sempre partir da realidade que já está posta lá no município. Tranquilo até aqui? Estou falando mais, assim, vamos dizer, dos princípios para a gente trabalhar a questão do plano de carreira. Bom, obrigado. Uma das questões fundamentais do plano de carreira, obviamente, é a remuneração. A remuneração, não existe, do ponto de vista legal, nenhuma obrigatoriedade para que todos os municípios sigam a mesma regra. A única regra que existe na remuneração é o valor inicial da carreira, que não pode ser inferior ao salário, ao piso nacional, que é a Lei 11.738, que o Supremo já julgou e considerou constitucional, que eu trouxe aqui a decisão do Supremo sobre a constitucionalidade. Agora, o que o Supremo estabeleceu é que o piso nacional é vencimento e não remuneração. E isso tem uma diferença entre o que é vencimento e remuneração. Então, vencimento é a retribuição em dinheiro pelo exercício do cargo ou função pública com valor fixado em lei. É aquele vencimento básico. O que se agrega àquele vencimento é a remuneração. Então, por exemplo, lá no município tal, por tantas horas de serviço, o vencimento inicial é R$2.000. Mas o servidor recebe, por exemplo, R$2.500, porque ele tem um adicional, ele tem uma gratificação. Isso é remuneração, a soma do inicial mais as vantagens. Então, o valor do piso, para vocês verem se as prefeituras pagam o piso, e aqui no estado de São Paulo nós não temos muito problema com piso. Às vezes aparece nas creches, mas normalmente no fundamental e nas pré-escola não. Para você verificar, é pegar o valor da tabela, o inicial básico, e ver se ele atendeu o piso. Ah, ele está abaixo, mas a prefeitura deu um abono de mais R$300 para chegar. Isso aí não atendeu o piso, porque o piso é o valor inicial. O abono, ele somado ao piso, ele vai virar remuneração, e o Supremo decidiu que é o piso. Esse abono só vale se for estabelecido em lei especificamente, é abono para completar o piso, aí é diferente. Mas se não foi dado, deu abono de R$200 para todo mundo, ao invés de dar aumento esse ano, o prefeito não deu, ele deu 200 para todos os servidores, inclusive o professor. Aí eu estou abaixo do piso, mas somei o abono de 200, deu o piso. A prefeitura está atendendo a lei do piso? Não, nesse caso não, porque tem que ser o vencimento inicial, tá certo? Bom, acho que nós não temos muito problema com vencimento, sabemos que o valor do piso é fixado por 40 horas, que ele foi fixado inicialmente R$ 950, e que o reajuste do piso é pelo aumento do valor do Fundeb de um ano em relação ao outro. Então, aí estão os valores do piso, o desse ano, 2013, é R$ 1.567. Agora, há uma projeção do Ministério da Educação para o próximo ano, uma estimativa, não é oficial ainda, de R$ 1.864,73, que é uma correção de 19%. A imprensa publicou isso semana passada. Também publicou que os governadores já iniciaram conversações com o MEC, estão pressionando para que não seja concedido esse reajuste, porque os governadores consideram excessivo demais o reajuste de 19%. Então, estão tentando mudar a lei, correndo agora, para estabelecer um patamar menor. Mas, se atendido o que a lei estabeleceu, se não houver alteração, a estimativa é que passará para R$ 1.864,73.
Por 40. Bom, aí, veja só, veja que situação, né? Fiquei, no primeiro momento, feliz, depois fiquei chateado, né? Eu escrevi um artigo para a revista IOB de Direito Administrativo, falando sobre o piso. Isso já tem um tempinho, há uns mais de ano já, explicando, etc, etc e tal. A revista, você manda, ela seleciona, ou às vezes publica, às vezes não. Ela publicou o artigo sobre o piso. Achei interessante, lógico, fiquei lisonjeado por uma revista importante na área jurídica ter publicado o artigo. Bom, aí um dia veio passear na minha casa uma tia minha. Falei, tia, eu tive um artigo publicado na revista, síntese e tal. Ah, deixa eu ler o artigo. Peguei e dei o artigo para ela, da revista, ela leu o artigo. Aí quando terminou de ler, ao invés de elogiar qualquer coisa, ela falou assim, mas você escreveu tudo isso aqui para falar que o professor ganha só isso? Ela ficou decepcionada. Falei, tia, mas não sou eu que ponho o valor do piso, eu só escrevi como é que funciona. Eu não acredito que é só isso que o professor ganha, é só isso. Então, realmente, talvez as prefeituras possam ter alguma dificuldade para pagar o piso. Agora, a gente fala assim, meio com a boca fechada o valor do piso, né? Quanto que é o valor do piso? 1.884. Acho que vai para 1.884. Para ninguém ouvir direito, por quê? Para um educador receber inicialmente 1.884 bruto, porque ainda vamos fazer os descontos, e aí nós ficamos o dia inteiro aqui discutindo melhorias na educação, é um pouco difícil. Mas acho que vocês também precisam se mobilizar, porque o piso talvez não chegue aos 1.800 não, porque já está havendo pressão para que o MEC mude a fórmula de fazer o cálculo, ok? Bom, isso por enquanto é só uma estimativa. Agora, uma outra questão muito importante que a Lei 11.738 trouxe é a alteração da jornada. Quem aqui no município de vocês já alterou a lei e já está fazendo dentro da nova jornada? Vamos ver. Quem o município ainda não alterou as jornadas de trabalho? E tem aqueles também que resolveram não opinar. Não é verdade? Vou ficar quieto, não vou opinar, tá certo? Tudo bem. Olha, isso aqui é importante. A lei, o que muda a jornada é apenas um parágrafo da Lei 11.738, que é o parágrafo 4º, que diz apenas isso: na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Só. Não está falando, e o outro 1/3 é para fazer o quê? A lei não falou absolutamente nada. Só apenas limitou a interação com o aluno em 2/3. Nós já sabemos que essa lei sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo julgou a lei constitucional no todo. Porém, entretanto, no que diz respeito à jornada, a decisão do Supremo não é definitiva. Então é bom explicar isso, tá? Não é definitiva. Em relação ao piso é definitivo, não cabe mais nenhuma discussão. Em relação à jornada, sim. Por quê? Quando o Supremo votou, aqui está a ementa da decisão, mas eu não vou ler, e sobre essa matéria, o que aconteceu, também o voto decisivo, em razão do número de votos, o Supremo não deu à questão da jornada a eficácia erga omnes e o efeito vinculante. O que são essas palavras feias aí? Bom, resumindo a história é o seguinte: para uma lei no Supremo obter o título de constitucional, ela precisa ter a maioria dos membros da corte, que são 6 votos. Mas aqui eles não estavam julgando a constitucionalidade da lei, eles estavam julgando a inconstitucionalidade, porque a ação era de inconstitucionalidade, declarar inconstitucional. Então, para a lei ser declarada inconstitucional, precisaria ter 6 votos. Nesse caso da jornada, houve empate de 5-5.
e um ministro não pôde votar, porque ele havia atuado como advogado da União no processo, que era o Dias Toffoli, porque antes ele era advogado-geral da União. Então deu 5-5, empatou. Aí o Supremo ficou no impasse. Bom, não podemos declarar a lei inconstitucional, porque não teve os 6 votos. Então ela é constitucional, mas não vamos aplicar efeito erga omnes e vinculante. O que quer dizer isso? Efeito erga omnes é quando o judiciário decide uma questão entre 2 pessoas, por exemplo, mas ela afeta todos. A decisão, mesmo que não sou eu o demandante, a decisão obriga a todos, inclusive o poder público e os juízes, que ficam vinculados àquela decisão. Então agora, vamos supor, uma prefeitura não paga o piso para os professores. Os professores vão na justiça para reclamar o piso. O juiz não pode dizer assim, olha, eu estou vendo aqui que o prefeito está provando que ele não tem dinheiro no orçamento, portanto eu não condeno a pagar. Não. Como o Supremo julgou constitucional e deu efeito vinculante, ele está obrigado a julgar conforme a decisão do Supremo. Na questão da jornada, não. Ele pode entender de maneira diferente, porque não houve efeito vinculante. Mas então as prefeituras não precisam cumprir a jornada? Precisam, porque a lei não foi declarada inconstitucional, ela é constitucional. A lei existe, e se ela existe, ela obriga a todos, a não ser que eu busque uma proteção judicial para me desobrigar de atender à lei. Então, o que o senhor está falando, professor? As prefeituras estão obrigadas ou não? Sim, porque a lei existe. O que pode acontecer com quem não aplicar a lei? Poderá ter a matéria discutida e ser obrigado a aplicar ou não, dependendo da decisão judicial. Mas aqui tem alguns inconvenientes para a prefeitura, e eu acho que isso, vocês, principalmente os secretários, que são agentes políticos, braços direitos do prefeito, acho que nós vamos ter que mudar lá. Aqui, ó. Que existe um decreto-lei da época da ditadura militar, mas que foi acolhida pela Constituição de 88, que é o Decreto-Lei 201/67. Ele trata dos crimes e da responsabilidade dos prefeitos e vereadores. E o artigo 1º diz assim, são crimes de responsabilidade dos prefeitos, sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara de Vereadores. E aí tem uma lista, dentre eles, o inciso 14 diz, negar execução à lei federal, estadual, municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade por escrito. Ou seja, existindo a lei como ela existe de fato, se o prefeito não altera, ele descumpre lei federal. Portanto, ele pode ser processado por crime de responsabilidade. Agora, no processo, ele pode ganhar, porque o juiz pode entender que não é constitucional. O que vai acontecer? Quando o Supremo julgou, o Supremo já disse isso. Provavelmente esse assunto voltará ao Supremo. Porque vamos supor que eu sou prefeito, vocês ingressam com uma ação contra eu. Eu vou me defender, o juiz da comarca diz, não, o prefeito não é obrigado a cumprir, eu entendo que não é. Não teve efeito vinculante, eu não sou obrigado nesse momento a ter o entendimento do Supremo. Quem perdeu vai recorrer para o tribunal em São Paulo. O tribunal mudou a decisão, agora o prefeito está obrigado a cumprir, entendeu? Eu sou prefeito, vou recorrer ao Supremo, então pode chegar um dia ao Supremo, tá certo? Agora, o prefeito corre um grande risco, por quê? Se, quando chegar, decidir que a lei é constitucional, ele pode responder, então aí ele será condenado em crime de responsabilidade. Qual é a pena para o crime de responsabilidade? Olha, os crimes definidos nesse artigo são de ação pública, punidos, que interessa é o azul, e os demais com pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Talvez isso, mas o principal, talvez fosse, acho que eu não coloquei aqui, que além da pena de detenção, é a perda do cargo público. Pode incorrer na perda do cargo público, tá certo? Agora, tem situações, gente, por isso que aqui depende de você manejar a ação correta. Se eu simplesmente estar com uma ação
o mandado de segurança contra o prefeito, ele pode ser obrigado a fazer ou não, mas eu não discuti se houve crime ou não. Mas se a ação for por crime de responsabilidade, ele poderá responder. Tá? Então, é arriscado você não cumprir aquilo que determina a lei. Enfim, de qualquer maneira, não havendo uma decisão judicial que desobrigue, todos estão obrigados a cumprir o que está estabelecido na lei. Como isso já caminhou, agora isso é impressão minha, tá certo, gente? Como isso já caminhou, uma boa parte já adotou as jornadas, inclusive alguns estados, e muitas vezes a decisão do Supremo, embora calcada na lei, ela é política. Eu tenho a impressão, aqui humildemente eu penso que isso não vai voltar. Se isso bater lá na Suprema Corte, vão manter a constitucionalidade. E agora, já com outra composição, certamente não haverá mais o empate, tá certo? Ok? Tudo bem até aqui, gente? Agora, como é que nós vamos organizar essas jornadas? Para que serve esse 1/3 que não é para trabalhar na sala de aula? Tá? Aonde está escrito? A lei não tratou disso, mas a LDB trata. Olha lá, artigo 67, inciso 5º. Isso é um período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho. Tá? Então, é para isso que serve esse 1/3. Vocês podem, na lei de vocês, colocarem o nome que quiser, HTP, EPA, isso não interessa. O que interessa é que é destinado a esse tipo de trabalho. Essa hora de trabalho pedagógico é para ser cumprida em casa ou na escola? Em casa ou na escola? Isso é competência do município, por isso que o plano de carreira é importante. O plano de carreira não é só a remuneração, mas são também os direitos e deveres. Então, quem define é o plano de carreira. Se vai ter hora em local de livre escolha, se é tudo na escola, se é tudo coletiva e assim por diante. Na verdade, o objetivo da lei não é estabelecer hora de trabalho em local de livre escolha, é estabelecer hora na escola. Então, se antes já tinha lá um percentual, o que pode se fazer é manter aquelas horas que tinha em local de livre escolha, mas não ampliar. Por quê? Eu tenho conversado muito isso com as prefeituras e com os professores. Muitas vezes, quando a gente discute isso, o professor diz, mas nós precisamos de ter esse tempo livre em casa, porque a gente trabalha em casa. Pois é, professora, o objetivo da lei é, na medida do possível, para que a senhora não trabalhe mais em casa, mas a senhora trabalhe na escola. Por outro lado, a escola não pode, na minha opinião, aqui já é palpite meu, porque estou saindo da área jurídica, mas não pode encher o professor nesse tempo de atividades. Nesse tempo tem que ler não sei quantos mil textos, fazer não sei quantos resumos, fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Esse tempo também é para formação, mas também é para corrigir atividades, preparar atividade, planejar e assim por diante. Então, deve ter o tempo reservado à formação e o tempo que o professor precisa para não ter que levar trabalho para fazer em casa. Agora, aqui eu vejo que é muito importante a ação de quem? Do coordenador pedagógico, para equilibrar essa questão, fazer com que esse horário seja produtivo, para que o professor não fique ou sem fazer nada, porque também se não tiver horário nós corremos esse risco, ou também para não encher o professor de atividades e ele continua não tendo tempo para preparar a aula, corrigir trabalho e assim por diante, né? Então, é essa medida. O objetivo da lei foi esse, tá certo? Nós sabemos que aqui o governo do Estado, ele utilizou-se de um subterfúgio legal para atender a lei do ponto de vista legal, mas não conceitual. Que foi o quê? Aproveitar aqueles 10 minutos de cada aula e transformou aquilo em hora-atividade, tudo como tempo livre. Tá? Isso foi possível do ponto de vista legal, porque lá no plano de carreira do Estado dizia assim, a duração da hora-aula do professor é de 60 minutos, dos quais pelo menos 50 é dedicado à tarefa de licionar com os alunos. Então, do ponto de vista legal, aquele salário do professor era por hora de 60 minutos, ele ganhava por 60, mas trabalhava só 50. E os outros 10 minutos o Estado nunca cobrou.
Quando veio isso, o Estado achou uma saída para não aumentar a folha. Disse, esses 10 minutos eu vou transformar em hora atividade. E vocês vão cumprir onde? Pô, se ele manda cumprir na escola, aí virava uma guerra. Não, pode ir tudo em local de livre escolha. Então, do ponto de vista legal, atendeu a lei. Mas do ponto de vista do objetivo do espírito da lei, não. Né? Então, aqui faço uma diferença entre aquilo que é legal e aquilo que seria o objetivo da lei. Tá certo? Então, esse tempo é para isso, e o Conselho Nacional de Educação, na resolução 209, também diz que esse tempo é para atividade de preparação de aula, avaliação da produção dos alunos, reuniões escolares, contatos com a comunidade e formação continuada. Tá? Então, aqui coloquei exemplos, vocês já sabem, uma jornada de 40 horas, o máximo é 26 com alunos e 14 horas de estudo. E assim por diante, as demais jornadas guardam a proporcionalidade. Não interessa aqui, gente, saber se a aula é de 50 minutos, de 60 ou de 40. Seja o tempo que for, a conta é 2/3 com os alunos, 1/3 para esse tipo de atividade. Sobre isso, tem escritos do Conselho Nacional. Olha lá, parecer 1507. O que diz o Conselho Nacional? Quando a lei se refere ao mínimo de 800 horas, distribuído por um mínimo de 200 dias de efetivo de trabalho escolar, está referindo a 800 horas de 60 minutos, ou seja, 48 mil minutos e 240 minutos diários. Isso é a jornada. Se eu pegar esses 240 minutos e dividir em 2 aulas, em 5 aulas, em 10 aulas, isso não interessa o tempo da hora. O que interessa é que a soma de todas as aulas que o professor trabalha, semanalmente, não pode, no máximo, 2/3, ultrapassar 2/3 o tempo que ele vai trabalhar com o aluno. Né? Então, é natural, por exemplo, no ensino fundamental, grande parte das prefeituras já adota o professor especialista. Então, a jornada básica, quase todo mundo tinha, um ou outro de férias, é 30 horas por semana, 25 alunos, 5 de hora atividade. Mas muitos professores do ensino fundamental não estavam nem trabalhando mais aos 25 alunos, porque já entrava ali o professor de educação física, de arte, etc. Esse tempo, a lei pode aproveitar para a hora atividade? Pode. Então, enquanto o professor de educação física está trabalhando com o aluno, o professor regente da classe está fazendo a sua hora atividade. Tá certo? Isso pode. Agora, o que não pode é obrigar o professor a acompanhar o especialista, porque aí ele já está tendo interação com o aluno, não é? Mas é possível. Então, não é muito difícil acertar a jornada para quem não fez ainda no ensino fundamental. Na pré-escola é mais complicado, porque normalmente nós não temos professor especialista. E normalmente a jornada base é 24. 20 com alunos, 4 de hora de atividade, ou 25. Então aqui vai representar custo, porque eu terei que aumentar a jornada do professor para 30, de maneira que ele continue com as 20 e tenha 10 de hora de atividade. Ou se eu não aumentar, eu vou ter que também colocar especialista na pré-escola. Mas aí vai, da mesma maneira, vai onerar. Agora, o lugar mais difícil para regular a jornada é na creche. Porque normalmente na creche se trabalha 40 horas. E aí 40 horas só pode trabalhar 26 com aluno. O que obriga as prefeituras normalmente a terem 2 turnos de servidores. E isso encarece. Tá? Mas, enfim, a lei, ela reza dessa forma. Então, resumindo aqui, como é que nós vamos organizar esse tempo? É matéria do plano de carreira de vocês. Não está regulado por nenhuma norma superior, é prerrogativa de cada município e as horas em local de livre escolha também, se houver, é critério de cada município. Professor, pode mudar a jornada? Se eu fiz concurso para 30, agora pode vir a prefeitura e falar que eu tenho que fazer 40? Ou se eu sou professor da pré-escola, fiz por 24 e agora quer aumentar para 30? Sim. Olha lá, súmula do Supremo Tribunal Federal. O servidor não tem direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico. Pode mudar de acordo com as necessidades e o interesse público. Inclusive trouxe aqui um julgado, que não vou ler, do Tribunal de São Paulo, que é um caso da Prefeitura de Mauá, justamente de professor.
a alteração da jornada de trabalho, preservando o valor nominal da remuneração. Então, sim, é possível. Obviamente, eu tenho que preservar o valor nominal. Se eu ganho por 24, aumenta para 30, a tabela tem que aumentar proporcionalmente também as aulas que serão acrescidas, tá certo? Ok? Então, às vezes são essas coisas mais comuns que a gente tem quando adapta a jornada. E aí, quando eu aumento a jornada, o professor não pode mais acumular, porque começa a dar incompatibilidade. E como é que faz? Esse professor já tem direito à acumulação. Eu sinto dizer que a acumulação não é verificada só no início da vida funcional, mas durante toda a sua vida funcional. Se um determinado ano ocorrer a incompatibilidade, a partir daquele momento o servidor perdeu o direito à acumulação. E, infelizmente, ele tem que passar a fazer, ele vai fazer a opção. Tá? Então, essa questão da jornada, também às vezes nós professores queremos, etc., mas às vezes acarreta também alguns problemas para quem já está lá trabalhando, né? Quem acumula, principalmente, pode ter esse tipo de problema. Bom, eu já falei, vou passar um pouquinho sobre isso. Outra questão que o plano de carreira vai tratar é sobre a questão da formação. Então, agora, a lei que alterou a LDB recentemente, para ampliar o ensino de 4 a 17, ela também alterou um pouco sobre a formação. Mas nós não vamos ter tempo, eu vou entrar nas diretrizes, vou só dizer o seguinte: aquela história que lá do artigo 37, que nos 10 primeiros anos tinha que ter nível superior, porque senão ia perder emprego, esqueçam aquilo. Agora foi revogado isso. Tá? Então, assim, quem já ingressou e só tem o normal, o nível médio, pode ficar nessa situação até o fim da vida. Não tem lei que obrigue, tá? Isso sempre gerou discussão, mas agora revogou, acabou a polêmica sobre essa questão. Ok? Vou finalizar falando então das diretrizes que estão lá na resolução 2/2009 para trabalhar os planos de carreira de vocês. Então, diretrizes do Conselho Nacional de Educação não são obrigatórias, mas também não podemos desprezá-las. A lei tem que se pautar pelas diretrizes, porque a União tem competência para estabelecer diretrizes que devem ser seguidas pelo sistema. Quais são essas diretrizes? E isso é o fundamental que deve constar do plano de carreira de vocês. Primeiro, ingresso por concurso, sem problema nenhum. Segundo, fixação do vencimento, tem que ser no mínimo o piso, também já falamos. Terceiro, isso é importante, diferenciação dos vencimentos ou salários iniciais da carreira dos profissionais da educação escolar básica por titulação entre os habilitados em nível médio e os habilitados em nível superior e pós-graduação. Ou seja, os planos de carreira deveriam estabelecer salário não em função do nível de ensino que você trabalha, mas em função da graduação de cada professor. Ou seja, professor de creche, professor de pré-escola, professor do ensino fundamental, ter o mesmo valor da hora-aula, não haver diferenciação. Normalmente, a educação infantil ganha menos do que o fundamental e o fundamental menos que o médio. A diferenciação seria por titulação. Se eu ingresso e eu tenho, por exemplo, licenciatura plena, e o colega só tem um magistério em nível médio, eu devo ganhar mais do que ele. Quanto mais, o Conselho, as diretrizes não estabelecem. Isso é matéria do plano de carreira. O plano de carreira que vai dizer se eu vou estar numa referência superior, se eu vou ter uma gratificação, se isso é 5, se é 10, se é 20, é o plano de carreira de vocês, tá certo? Uma outra questão, toda vez que nós falamos em plano de carreira, no serviço público, o conceito de plano de carreira é diferente da iniciativa privada. Na iniciativa privada, a pessoa às vezes entra numa empresa como office boy e vira presidente da empresa. No poder público isso não é possível, porque eu faço concurso certo. Então, na verdade, a carreira é um plano de cargos e salários, em que eu me mantenho no mesmo cargo, mas com a possibilidade de evoluir monetariamente durante a minha vida. Então, você, professor de ensino fundamental, do início até o fim,
Mas dependendo da minha formação, se eu tenho pós-graduação, se eu faço mestrado, se eu faço doutorado, a lei municipal deve prever um incentivo, uma gratificação ou um enquadramento numa referência superior, de modo que eu ganhe mais do que aquele que não tem. Então, valorizar a titulação é uma das diretrizes. E combina com a D, olha, não diferenciar o vencimento pela etapa de atuação, mas de acordo com a formação. Assegurar revisão geral anual, que todos têm direito, mas normalmente as prefeituras não marcam a data base na lei. Então um ano acaba dando em março, no outro acaba dando em abril e etc. Esse assunto também deveria constar da lei do magistério. Olha, a revisão geral anual será todo o mês de março, ou todo o mês de abril, ou todo o mês de maio, porque depois vocês podem, inclusive, buscar a proteção judicial se o município deixar de dar a revisão na data estabelecida em lei. Manter comissão paritária para acompanhar a aplicação do plano de carreira. Comissão paritária significa o mesmo número de pessoas do governo e dos servidores para acompanhar a evolução na carreira durante a vida funcional. E prever formação continuada. Também o plano de carreira deve estabelecer, para vocês não ficarem à mercê da política municipal. Esse secretário acha que é importante, ou aquele não acha. Então, a lei estabelecer como será feita a formação continuada. Instituir mecanismos de concessão de licença para aperfeiçoamento e formação continuada, de modo a promover a qualificação sem ferir os interesses da aprendizagem dos estudantes. Então, posso também estabelecer lá que o servidor pode se afastar para estudar, mas tem que ter critério. Por exemplo, estabelecer que ele tem que ter um tempo de serviço mínimo, que quando ele terminar o estudo, ele tem que ficar tanto tempo na rede, sob pena de ter que devolver o dinheiro e coisas desse tipo, porque o dinheiro não é nosso, é público. Então, se eu concedo o direito do servidor estudar, não é a formação para ele aproveitar enquanto pessoa, é para que aquela formação seja aproveitada pela rede depois, que ele contribua com a rede que lhe possibilitou essa situação. E aqui, constituir incentivos para a progressão do trabalho profissional a partir dos seguintes referenciais, podendo ser agregados outros. Então, o que o plano de carreira deve valorizar? Dedicação exclusiva. O professor Guilmar falou hoje de manhã. Vou valorizar como? Também as diretrizes não estabeleceu. Se eu vou pagar uma gratificação, quanto será? Se eu vou dar uma premiação, porque eu posso, por exemplo, o plano de carreira estabelecer uma pontuação. Então, vou dizer que a cada 5 anos, ou, enfim, o prazo que a lei estabelecer, que o servidor terá direito a uma evolução. E aí eu posso combinar várias coisas. A cada ano que ele tem dedicação exclusiva, ele soma uma pontuação. A quantas horas de curso ele fizer, que é o aperfeiçoamento, ele vai ter um número de pontos, e assim por diante, até atingir um certo número, em que decorrido aquele espaço de tempo, ele poderá evoluir. E uma outra coisa que se coloca aqui é a avaliação de desempenho do profissional do magistério. Ninguém gosta de ser avaliado, servidor público menos ainda, mas é necessário haver avaliação de desempenho, porque senão nós não vamos atingir a qualidade necessária. Então é preciso fazer a avaliação de desempenho. Agora, a avaliação de desempenho, há várias formas de fazer a avaliação de desempenho. Então, os planos de carreira podem contemplar, por exemplo, e alguns já contemplam, uma possibilidade de avanço na carreira, ou de perceber uma gratificação, um 14º, por exemplo, quando você atinge a meta no IDEB. Porque a avaliação não é apenas de ver se fulano comparece todos os dias, se é isso, se é aquilo. A avaliação pode ser externa, baseada na avaliação feita, por exemplo, ou pelo MEC, ou a avaliação feita pelo SARESP. Isso é uma avaliação, porque eu estou verificando se o aluno, qual é o rendimento do aluno, e com base nele eu vou premiar, ou vou promover ou não
o professor que faz jus a que o seu aluno atingiu o IDEB. Aí vem algumas questões, mas como é que eu faço? Por exemplo, o IDEB não mede a educação infantil. Como é que eu trabalho isso? Mesmo assim é possível? Sim, isso não é empecilho, o plano de carreira pode contemplar. Então, por exemplo, a pré-escola seria valorizada com base na média do município. Por quê? Nós sabemos que o IDEB, ele avalia em momentos certos da vida escolar. Mas ele não está avaliando aquela etapa, ele está avaliando todo o processo que o aluno transcorreu até chegar o momento daquela avaliação. Então, o professor da creche, o professor da pré-escola pode ser avaliado, não tem a nota da escola, mas tem a nota do município, por exemplo. Então, ele vai receber se o município atingiu a meta ou se não atingiu. E os professores do ensino fundamental vão receber de acordo com a meta da sua escola. Também para valorizar o trabalho coletivo feito na escola. É uma forma de fazer isso. Alguns municípios fazem, em termos de conceder uma pontuação, que somado no decorrer de um tempo eu evoluo, outros dão uma gratificação, tipo um 14º, um outro salário. Agora, o IDEB sai de 2 em 2 anos. Isso também não é empecilho, porque a gratificação pode ser paga de 2 em 2 anos. Ou então, eu repito a gratificação no ano seguinte. Então, se eu conseguir, eu tenho direito a 2 anos e assim por diante. Se no ano seguinte a escola não conseguir, o servidor não vai ter direito à evolução ou não vai ter direito a receber aquela premiação em razão da meta do IDEB. Tá? Então, são algumas formas de você valorizar o mérito, sem que haja também a interferência política daquela avaliação feita numa ficha de avaliação. Né? A gente sempre corre esse risco. E também a avaliação do estágio probatório. O que é o estágio probatório? O servidor passa num concurso, ele não se tornou efetivo. Quer dizer, ele se tornou efetivo, mas não estável. Às vezes a pessoa acha que ele já se tornou estável. Naquele período, a administração deve avaliá-lo, para ver se o conhecimento teórico que ele demonstrou no concurso público, aplicado agora à prática, se ele tem as competências e habilidades necessárias para continuar no serviço público. Feita a avaliação, o servidor não atingiu a meta estabelecida, ele pode ser dispensado. Agora, não pode deixar passar esse tempo. Às vezes a gente vai na prefeitura e vem alguém e fala, olha, nós temos um professor aqui que só dá problema, etc. Pergunto, quanto tempo essa pessoa tem de serviço? Tem 4 anos, tem 5 anos. E ele começou a dar problema só agora, no último ano, nos outros? Não, sempre deu. E o que vocês fizeram durante o estágio probatório? Não fizemos, não avaliou. Depois, é muito difícil você conseguir reverter essa situação. Então, o estágio probatório não é caça às bruxas para punir, é para defender os bons, para que eu não tenha servidor que não demonstre qualidade, continuando a conviver com aqueles que se dedicam e que no fim acabam comprometendo o trabalho de toda a escola e de todo o município. Ok? Vou parar por aqui, porque vou abrir para vocês quiserem fazer as perguntas, tá certo? E dizer que, para a gente trabalhar aqueles critérios de construir tabela de vencimentos, fatores, etc., eu não entrei nesse aspecto, porque nós precisaríamos de um tempo bem maior, fazer cálculo, conta e etc. Então, me preocupei em passar os princípios para trabalhar a elaboração dos planos de carreira do magistério.